Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Falaremos sobre o sistema reprodutor masculino. Vamos aqui fazer uma apresentação dos órgãos para podermos ver nas peças depois. Então, a primeira coisa é entender qual é a gônada masculina. Então, a gônada masculina é o testículo. Está aqui o testículo contido dentro desse divertículo da parede do abdômen, que é o escroto. Acoplado ao testículo está o epidídimo. Então, vamos fazer o trajeto do espermatozoide. Então, os espermatozoides, estão aqui no interior do testículo. A partir da fase da puberdade dos machos, eles começam, então, sobre a ação do hormônio masculino, a testosterona, os túbulos seminíferos começam a se desenvolver, vão fazer toda a produção do espermatozoide e a produção de hormônios. Tem locais específicos para isso. Os espermatozoides, então, sendo produzidos no testículo, depois são armazenados neste órgão aqui que está acoplado a uma das bordas do testículo, que é o epidídimo. Depois desse tempo aí armazenado, no momento da ejaculação, esse espermatozoide vai sair aqui, pela cauda do epidídimo, sai esse ducto aqui, que é o ducto deferente. Esse ducto deferente vai levar, então, esse espermatozoide ejaculado até a uretra. Aqui nós estamos a nível da uretra masculina. Em amarelo aqui é a uretra dentro da cavidade pélvica e depois aqui já é a uretra incorporada no interior do pênis. E aqui é o ósseo uretral externo, na extremidade do pênis, no ápice do pênis aqui, que é a glande. E essa parte livre aqui do pênis está envolta aqui por essa dupla evaginação de pele, que é o prepúcio. Então vamos com calma. Agora que já sabemos que os espermatozoides são produzidos a nível dos testículos, vamos detalhar depois, são armazenados no epidídimo. No momento da ejaculação, eles são liberados e vão passar aqui pelo ducto deferente. O ducto deferente, então, vai entrar aqui dentro da cavidade pélvica e vai se direcionar aqui dorsalmente à bexiga urinária e desembocar aqui na uretra. Só para nos posicionarmos aqui. Aqui está a bexiga, a vesícula urinária, que não chamam mais bexiga. Aqui começa a uretra, ósseo uretral interno, uretra dentro da cavidade pélvica, uretra incorporada ao pênis e aqui ósseo uretral externo. Bom, nós estamos nesse ponto que o espermatozoide vai ser lançado aqui na uretra. A depender da espécie, são adicionados aí aos espermatozoides os produtos de secreção de várias glândulas. Estamos vendo aqui num bovino. Então, observem aqui, nós teremos no próprio ducto deferente, na porção final dele aqui, existe glândulas na parede. São as ampolas do ducto deferente. Aqui estão as glândulas vesiculares. Muito bem desenhadas aqui. Aqui essa menorzinha é a próstata e aqui caudalmente bulbo uretral. Glândulas vesiculares são pares, próstata ímpar e glândulas bulbo uretrais também são pares. Bom, neste animal, nessa espécie, na espécie bovina, então, ao espermatozoide são somados, repetindo, os produtos de secreção aqui das glândulas ampulares, das glândulas vesiculares, da próstata e da bulbo uretral. Isso é lançado aqui internamente na próstata e no momento da ejaculação, então, todo o ejaculado é liberado aqui pelo ósseo uretral externo. Observem, que a uretra masculina, ela é comum tanto a parte do reprodutor, tanto para liberar então espermatozoides e o produto das glândulas sexuais acessórias e a urina. A urina fica armazenada aqui na vesícula urinária. Obviamente que isso não acontece tudo ao mesmo tempo. Desculpa. Bom, é importante que vocês saibam que posição de testículo, o aspecto do seu revestimento externo, que é o escroto, formato de pênis,
número de glândulas e formato de glândulas vai variar entre as espécies. Primeiro vamos ver muito bem aqui nessa espécie, no bovino. Bom, já acho que ficou claro, né, que o espermatozoide, para ser produzido, não é em qualquer fase da vida do animal, é a partir da puberdade. Então, a primeira preocupação que o aluno tem que ter é o seguinte: bom, se eu estou falando de um bovino, que idade será essa? Aí você já vai ter que estudar um pouquinho mais. Se você estiver falando das nossas raças zebuínas, como por exemplo um Nelore, vai ser uma coisa mais tardia, já próxima dos 2 anos. Se você estiver falando de uma raça europeia, uma holandesa, por exemplo, essa puberdade vai ser mais precoce. Então, isso já são detalhes que vocês vão estudar de acordo com as raças. Os testículos estão aqui fora da cavidade. Aqui, vamos nos situar, aqui está a cavidade abdominal. Se aqui está o sacro, aqui estamos na cavidade pélvica, certo? Nós estamos vendo que os testículos estão fora da cavidade abdominal e eles estão contidos numa evaginação da parede do abdômen que se chama escroto. Então, o escroto nada mais é do que uma evaginação da parede do abdômen. E na sua parede, nós vamos identificar na prática, vão ter componentes da própria parede do abdômen. Terá que ter em mente, todos que estiverem estudando, qual que é o aspecto desse escroto, dessa pele do escroto, que aqui o revestimento mais externo é a pele. Depende, se for um bovino, vai ter pelos esparsos, vai ter bastante glândula sebácea, sudorípara. Se for um ovino, já vai ter mais pelos. Se for um cavalo, já vai ser mais escuro, praticamente sem pelo, muitas glândulas sebáceas. Tudo isso terá que ser detalhado espécie por espécie. Outra coisa muito importante aqui, o testículo contido aqui dentro, então, dessa evaginação, que é o escroto, você já deve ter estudado que ele não foi gerado aqui fora. Os testículos, na formação embriológica, estavam aqui dentro da cavidade abdominal. Em idades variadas, né, a depender da espécie, esses testículos vão migrar da cavidade abdominal e vão descer e se alojar aqui no escroto. É a descida do testículo. A gente usa um outro termo, que é o descenso do testículo. Isso varia de acordo com a espécie. É muito importante que vocês saibam que a temperatura que está aqui, no interior aqui, onde estão os testículos, geralmente é alguns graus inferior à temperatura retal. Você sabe que você toma a temperatura dos animais via retal. Aqui dentro do escroto, a temperatura aqui testicular, ela tem que ser inferior. Isso é importante para a produção dos espermatozoides. Ok? Outro fator muito importante que nós vamos discutir depois, vocês vão ter que saber qual que é o posicionamento do testículo. Eu estou falando aqui de um bovino, mas podia ser um ruminante, podia ser um pequeno ruminante, podia ser no cavalo, nessa região pré-púbica, né? Nós estamos aqui na sínfise pélvica, aqui está o pubis, né? Confere? Aqui é isquio, aqui é pubis. Então, por isso que a gente diz que o testículo nos ruminantes, no cavalo, tem uma situação pré-púbica. Então, a primeira coisa é entender o termo. Se nós estivermos falando de um gato, de um cão, de um suíno, o testículo vai ter uma posição aqui mais caudal, na região perineal, logo abaixo do ânus. Por isso que a gente fala perineal subanal. Vamos fixar aqui no bovino. Então, eu tenho que entender, a hora que eu examino aqui o testículo, eu tenho que saber o tamanho correto dele, tenho que saber o eixo principal dele é longitudinal, isso aqui é o eixo principal. Eu tenho que entender que tem uma borda aqui que é livre, uma borda que é inserida. Aqui está a cabeça do epidídimo, aqui está a cauda do epidídimo. E da cauda que sai o ducto deferente. Isso é de extrema relevância, você entender qual que é o eixo principal. Você tem que ter uma noção do comprimento e dos diâmetros. Por que isso é tão importante? Porque um dia você vai lá comprar vamos fixar no bovino, você vai comprar um reprodutor.
você tem que saber as dimensões corretas que eu falo, as dimensões padrão. Será interessante você adquirir um reprodutor que tenha padrões inferiores? Não é. Testículos que são abaixo, que desenvolvem abaixo do normal, são testículos hipoplásicos. A hipoplasia testicular é comum nos zebuínos. Não é aconselhável. Então tem que se conhecer o normal para poder ver o que é alterado. Então, fizemos essa rápida apresentação aqui, então, do testículo, epidídimo, ducto deferente. Primeira coisa, vamos repetir, os testículos foram gerados lá na cavidade abdominal, na época certa eles descem aqui para o escroto, ok? Então vai ter uma passagem aqui, né? Vocês estão percebendo que está chegando irrigação aqui? Aqui vai ter artéria testicular, veia testicular. Como que essa artéria testicular saiu lá da aorta? Como é que ela chega aqui fora? Né? Porque o testículo está fora da cavidade, vai passar pelo canal inguinal. A veia, como é que ela vai lá desembocar na veia cava? Ela tem que passar pelo canal inguinal aqui. O que mais? Que outras estruturas tem aqui? Tem músculos, tem fáscias e tem o ducto deferente. Esse conjunto de estruturas aqui, onde tem a artéria testicular, a veia testicular, o ducto deferente, músculos e fáscias que nós ainda não vimos, isso aqui forma o funículo espermático ou cordão espermático. Obviamente que tem também nervos e vasos linfáticos. A hora que você observa aqui, observa que o ducto deferente, a hora que ele entra aqui na cavidade abdominal, na cavidade pélvica, entra na cavidade abdominal, já se encurva caudalmente para onde? Vai em sentido caudal e vai, ele estará solto aqui, não, tem uma prega genital aqui. Qual que é o seu ponto de referência? Vesícula urinária, tá dorsal a vesícula urinária. Então tem que entender essa caminhada do ducto deferente. Ele desemboca aqui, os produtos das glândulas são lançados aqui na uretra pélvica e depois continuam pela uretra que está no interior do pênis. Aqui é o aspecto da glande do pênis no bovino, ósseo uretral externo. Essa dupla invaginação de pele é o prepúcio. Outra coisa que vocês vão estudar muito bem lá na disciplina de bovinocultura e reprodução também, o formato desse, se esse escroto, vamos dizer assim, é mais pendular, menos pendular, se esse prepúcio aqui também é mais extenso ou não, isso varia de acordo com a raça. Os senhores aprenderão lá. Prepúcios muito longos, né? Como são dos nossos zebuínos, estão mais sujeitos a lesões, né? Lesões no campo. Tudo isso os senhores terão que saber com detalhes. Outra coisa, já que nós estamos olhando uma ilustração aqui de ruminante, observe que aqui vamos identificar sínfise pélvica, acho que todo mundo já identificou, dorsalmente aqui está reto, em verde aqui é um músculo, né? Importante, que vai colocar o pênis em posição. E observem aqui que esse animal, o pênis, faz uma flexura com formato da letra grega sigma, por isso que essa flexura chama-se sigmoide. Quem tem essa flexura são os ruminantes equino, somente. Observe o pênis aqui na sua origem, aqui é a raiz do pênis, aqui eu estou a nível da raiz do pênis, depois eu estou a nível do corpo do pênis, e aqui eu estou a nível da extremidade do pênis, que é a glande. No seu ápice aqui está o ósseo uretral externo, aqui é o ósseo uretral externo. Isso aqui é ósseo do prepúcio, é o ósseo prepucial. Aqui eu estou dentro da cavidade do prepúcio. Em linhas gerais é isso que nós temos que ver. Está muito bem visto aí na figura. Isso é um bovino. Essa figura é o que eu estou dizendo, é uma figura, é uma ilustração. Aqui é uma foto de uma peça anatômica, então é um bovino também. Observem que beleza que está aqui. Aqui, obviamente, aqui não tem mais escroto, eu estou vendo já o testículo, parte aqui de alguns envoltórios, que nós vamos ver depois o detalhe. Esse envoltório que está aqui é a túnica albugínea, tá? Aqui eu estou vendo um músculo importante, que é o músculo cremaster,
E aqui dissecado, aqui eu tenho demais estruturas do funículo espermático. Quando eu falo funículo espermático, vocês vão achar também como cordão espermático, que demais estruturas. Que história é essa de demais estruturas? Artéria testicular, veia testicular, linfáticos, nervos e o ducto deferente. Ducto deferente aqui, ó, do lado esquerdo, do lado direito. Observem que eles vão passar dorsalmente a bexiga, a vesícula urinária está aqui. A porção final do ducto deferente tem uma camada de glândulas, é a ampola do ducto deferente, estamos em ruminante. Aqui são as glândulas vesiculares, que são lobuladas, alongadas. Aqui está a próstata. Próstata em bovino tem um corpo aqui e tem uma parte que a gente chama de seminada, que está envolta pelo músculo aqui, que está envolvendo a uretra, envolta pelo músculo uretral. Então, próstata tem uma parte aqui, que é o corpo, e uma parte disseminada. Aqui, caudalmente, já bem próximo da raiz do pênis, eu tenho as glândulas bulbouretrais. Isso aqui são músculos, né? Músculo isquio cavernoso que prende o pênis lá no arco isquiático. Ok? Então, aqui eu estou a nível da raiz do pênis. Nós temos uma peça melhor para ver o que tem aí na raiz do pênis. Depois nós temos o corpo, com a flexura sigmoide. E aqui nós temos a glande com o ósseo uretral externo. Então, em linhas gerais, é isso aqui. E esse músculo aqui, bonito aqui, é o músculo retrator do pênis. No momento da ereção, né, o pênis fica ereto, antes da ejaculação. Aí, se ele fica ereto, essa flexura sigmoide se desfaz e ele vai exteriorizar. Então, se nós estivermos olhando, vamos olhar aqui nessa figura aí, para vocês entenderem como aí, nessa ilustração, vocês percebam que tem prepúcio, né? E o pênis está totalmente contido aí dentro do prepúcio. Então, o que nós temos que simular aí é o momento da ereção. O que vai acontecer no momento da ereção? O pênis vai ter que ser exteriorizado, né? Então, vamos voltar aqui, entender, no momento da ereção, da ejaculação, essa flexura sigmoide se desfaz e o pênis, então, vai sair aqui, obviamente. E é um bovino, essa cópula, esse pênis vai ser introduzido na vagina da fêmea. A vagina, na aula de reprodutor feminino eu falei várias vezes, é o canal do parto, A vagina é o canal do parto e é o órgão copulatório da fêmea. Vagina, parece que está fora do contexto, mas não está. Vagina quer dizer bainha. Então, a vagina é a bainha do pênis. Então, está envolvendo, né, no momento da cópula, envolve. Então, desfez a flexura sigmoide no momento da ejaculação. Como é que esse pênis vai voltar para a posição correta dele? Esse músculo aqui, que é o retrator do pênis, vai ter que funcionar. É esse músculo aqui, ó. Olha aqui. Esse músculo retrator aí funciona, né, age e coloca o pênis em posição anatômica. É assim que acontece. Essa fala teórica nós já tivemos. Vamos já olhar a peça. Aqui novamente o bovino, a localização, só frisando aqui, se eu falo pré-pública, eu estou falando de ruminantes e equino. Perineal, a região perineal é cão, gato e suíno. E vocês vão perceber que está logo abaixo do ânus, por isso que tem esse detalhe aí, subanal. Um carneiro, vamos parar aqui no carneiro e vamos para a peça. Um carneiro é muito similar a um bovino, né? É um pequeno ruminante. Então, aqui eu estou vendo o escroto, eu não estou vendo testículo aqui, eu estou vendo o escroto. Qual que é a diferença do escroto de um pequeno ruminante para o escroto de um bovino? O pequeno ruminante vai ter mais pelos, né? Vai ter mais pelos, também vai ter glândulas sebáceas, mas principalmente vai ter mais pelos. O que está cortado aqui é estruturas do funículo espermático. Quando eu falar estruturas do funículo espermático, eu estou falando, dependendo sempre está incluso artéria testicular, veia testicular, nervos e linfáticos e o deferente. O cremaster depende da linha aí da escola, mas vamos considerar o cremaster.
e algumas túnicas que nós vamos apresentar a vocês. O que eu estou vendo aqui? Aqui foi seccionado aqui. Eu não estou vendo o deferente entrar dentro da cavidade e vir aqui dorsal. Vamos olhar aqui, ver que o ducto deferente foi seccionado aqui, esse trajeto foi seccionado, vamos acompanhar aqui a continuação. Isso aqui é a vesícula urinária, isso aqui é a prega genital. Aqui é a continuação do deferente, aqui já está na porção da sua ampola, do lado esquerdo, do lado direito. Lá eu vejo o deferente do outro lado. Então o espermatozoide vai ser despejado aqui no início da uretra pélvica. Aqui são as glândulas vesiculares. Por que eu não estou vendo a próstata? Porque é um pequeno ruminante, só tem a parte disseminada. E aqui eu estou vendo as bulbouretrais. E aqui eu já estou a nível da raiz do pênis. Aqui são os músculos importantes. Aqui, este aqui é o músculo retrator do pênis. Similar ao que eu expliquei no bovino, não preciso explicar de novo. No momento da ejaculação, a flexura sigmoide se desfaz, depois o retrator do pênis tem que voltar para a posição. São músculos importantes aqui, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Tem que saber. Aqui eu estou vendo artérias e veias, que são importantes aqui mais para a parte externa, aqui para escroto e tal. E a artéria e veia de pênis, artéria, veia e nervo. Eu vou mostrar na peça ali de pequeno ruminante. A artéria é ramo da pudenda interna, que é ramo da ilíaca interna. A veia satélite e o nervo é o nervo pudendo. Então agora que estamos doutores nessas teorias todas aqui, vamos identificar na prática, porque o que está importando é a prática. Depois a gente explica no campo. Então vamos nos fixar agora nos ruminantes, né? Vamos passar aqui para a peça. Essa é uma peça, é um ovino, é um pequeno ruminante. Então vamos aproveitá-la aqui. Só um minutinho. Para quem está à distância, né? É bom reconstituir aqui. Esse animal, naturalmente, ele teve toda a parede torácica e abdominal foi retirada depois de secação. O membro pélvico aqui foi rebatido. Essa é uma secção muito comum que a gente faz aqui a nível da sínfise pélvica, né? Então, agora vamos entrar aqui dentro do carneiro, né? O que nós já conhecemos aqui? Conhecemos do digestório. Gente, isso aqui, ó. Aqui é pubis, aqui é isquio. Eu estou a nível da sínfise pélvica. Então, aqui eu estou dentro da cavidade pélvica. Entrou aqui para a cavidade pélvica, né? Delimita aquela abertura cranial da pelve, eu estou na cavidade pélvica. Aqui eu estou na cavidade abdominal. E a bexiga está onde, então, afinal? A bexiga, ela parcialmente na cavidade abdominal, parcialmente na cavidade pélvica. Todos esses órgãos que estão sujeitos à distensão, a posição anatômica vai variar. Mas nós estamos vendo aqui, ó, vesícula urinária aqui já é uretra, e as estruturas do reprodutor nós vamos identificar agora. Antes de chegarmos lá, vamos olhar aqui fora. Ó, aqui fora que eu estou dizendo é fora da cavidade. Então aqui, imagine vocês que isso estava tudo fechado. Que divertículo é esse aqui da parede do abdômen? Essa invaginação da parede do abdômen. Isso que é o escroto, tá? Eu vou abrir o escroto, já foi aberto. E como que é esse escroto? Vamos olhar. Existe uma ráfia aqui, uma linha separando. Aqui nós fizemos uma incisão bem na linha aqui. Uma linha mediana aqui, é a ráfia do escroto. E lá internamente, o que tem? Lá internamente tem um septo. Então, a cavidade de um lado não comunica com a outra, são totalmente independentes. Olha aqui, ó. Aqui eu estou a nível do septo escrotal. Vocês imaginam que esse testículo aqui, que é o testículo esquerdo, ele não tem comunicação aqui com a cavidade onde está o testículo direito. Deu para ver isso, né? Nós vamos mostrar, em linhas gerais, nesse primeiro momento, entenda o que tem nessa parede de escroto aqui. De escroto. Estou falando só do escroto. Vai ter basicamente os mesmos componentes da parede do abdômen. Vai ter uma pele. A única coisa diferente é que tem uma túnica dartos, que eu vou mostrar em outra peça. E depois eu vou ter correspondentes aos músculos abdominais. Sendo que, vamos deixar esses... Vai ter uma face espermática externa, interna, uma cremastérica. E vamos dar um close aqui na cavidade abdominal. O que eu estou vendo aqui são músculos da parede abdominal.
Mas essa membrana fininha, brilhante que eu estou vendo aqui, é peritônio. Naturalmente, se está na parede, é peritônio parietal. Se está na parede de uma víscera, é peritônio visceral. Isso é válido para qualquer estrutura. Se eu pegar aqui o colo descendente, voltar um pouquinho no tempo, né? Tá cheio de tecido adiposo, mas qual que serose é essa aqui? É o peritônio visceral. Eu entro aqui na cavidade pélvica, bexiga, vai ter um peritônio visceral aqui. Depois eu vou ter algumas pregas do peritônio que eu vou ter que dar conta delas aí. Onde que eu tô querendo chegar? Tô querendo chegar ao seguinte: se tem peritônio aqui na parede do abdômen, e escroto é um divertículo, é uma evaginação da parede do abdômen, vai ter que ter um correspondente do peritônio. O que corresponde ao peritônio é essa túnica aqui, é a túnica vaginal. Estamos no macho, essa túnica chama-se túnica vaginal, daquela ideia de bainha, de revestimento. Então, túnica vaginal corresponde ao peritônio. Isso estava assim. E este músculo aqui, famoso, é o músculo cremaster. Então, vamos, já que nós estamos aqui nos delongando nisso, vamos dar um close aqui no cremaster e na túnica vaginal. E aqui é uma peça de um outro animal em que a pele, aqui vocês têm, é um carneiro maior, observem. Estou vendo aqui a rafa escrotal, tem mais pelos do que se fosse um bovino, rafe por fora, externamente, por dentro é o septo escrotal. Estou aqui para mostrar para vocês isso aqui. Quando eu faço essa dissecação mais minuciosa, eu separo logo abaixo da pele esta túnica aqui de músculo liso e fibras elásticas, chama-se túnica dartos. Vamos terminar o raciocínio aqui perguntando por que é importante conhecer a túnica dartos, músculo liso, predominantemente algumas fibras elásticas, e por que é importante conhecer aqui o músculo cremaster. Eles são importantes porque eles colaboram na termorregulação testicular. Que história é essa? A temperatura aqui dentro do escroto, como eu já mencionei, tem que ser alguns graus abaixo da temperatura aqui dentro da cavidade, a temperatura que é tomada a nível retal. Quando a temperatura aqui externa está fria, né, uma temperatura mais baixa, essa túnica dartos vai contrair e a pele do escroto vai enrugar e se enruga a pele, vai trocar menos, vai perder menos calor. E esse músculo cremaster aqui, ele vai contrair e aproxima o testículo da parede do abdômen. São mecanismos que impedem que a temperatura, se estiver frio, vai enrugar. Enrugar é uma palavra meio genérica, mas serve para vocês entenderem. Temperaturas frias, o cremaster contrai, a pele do escroto enruga, né? O cremaster contrai e aproxima testículo da parede aqui ventral do abdômen. Se estiver temperaturas muito altas, a túnica dartos não vai contrair, tem que trocar mais calor, e o cremaster vai relaxar, vai ficar mais distante da cavidade, do abdômen, e isso ajuda a manter a temperatura aqui dentro do testículo. Então, temperaturas muito frias, né? A túnica dartos vai contrair, a pele vai enrugar, e isso diminui a superfície que vai entrar em contato com o meio ambiente, né? A superfície de troca. Cremaster, muito frio, tá muito frio, ele vai contrair, aproxima testículo de parede, ajuda também aí a manter a temperatura. Quando a temperatura está elevada, o mecanismo é o contrário, o cremaster relaxa, vai ficar mais distante. Agora, só túnica dartos e cremaster, será que é só isso que mantém a temperatura aqui dentro ideal? Não, é muito importante também entender que a artéria testicular que está chegando, ao redor dela vai estar passando a veia testicular, e tem um mecanismo lindíssimo, que forma o que a gente chama de plexo pontiniforme. Quando você pega aqui uma peça, também é de pequeno ruminante, faz uma secção, observa que externamente você estaria vendo, isso aqui tem artéria e tem veia. Quando você secciona, você vê vários orifícios, você está seccionando várias vezes
a própria artéria testicular e a veia testicular. Ela está enrolada, né, ao redor da artéria. Significa que o sangue arterial que está vindo pela artéria testicular, ele está numa temperatura do interior do abdômen. Para chegar aqui no testículo, nesse parênquima testicular que vai ocorrer a espermatogênese, tem que diminuir essa temperatura. A veia que está drenando, ela já está, o sangue já passou pelo testículo, ela, envolvendo a artéria, ela facilita essa troca. Então, há uma perda de calor. Isso é extremamente importante. E está muito bem. Os bons livros, né, trazem essas ilustrações. Vocês já receberam esse material, então aqui a gente vê a artéria em vermelho, é a artéria testicular, chegando, aqui são seus ramos, né, e em azul é a veia, toda enovelada ao redor da artéria, formando o que a gente chama de plexo pampiniforme. Então, a presença do plexo pampiniforme, da túnica dartos e do músculo cremaster são muito importantes, são importantes mecanismos de termorregulação testicular, tá? Não pode esquecer isso. Da onde que saiu essa artéria? Lá da aorta abdominal. Saiu lá da cavidade abdominal e vai chegar aqui no testículo. E esta veia? A veia é sangue de retorno, está drenando o testículo epidídimo e está indo para a cavidade. Vai desembocar lá, via de regra, na veia cava abdominal. Quando você estuda, olha aqui, vamos dar um close aqui. Uma coisa é a foto, né? Outra coisa é a vida real. Quando você olha isso aqui, isso que você está vendo, é aquela imagem lá. Né? O que você está vendo aqui? Você está vendo os enovelados da veia testicular ao redor da artéria. O que é isso que eu estou vendo aqui? Isso aqui é o ducto deferente, né? Isso aqui é o testículo. Esse aqui é um dos envoltórios do testículo. É a túnica albugínea, ele é um tecido conjuntivo denso. Quando vocês forem fazer uma castração, né? Vocês vão fazer todo o acesso, mesmo que vocês não forem fazer a castração. Eu quero saber como é que é o parênquima testicular. O parênquima testicular, você não viu ainda o parênquima testicular. Isso aqui é a túnica albugínea. Se você seccionar uma túnica albugínea, o parênquima está contido aí sob pressão. No animal, numa peça fresca, obviamente, quando você secciona a albugínea, o parênquima testicular salienta-se. Quando eu faço isso aqui, ó, olha lá, estou vendo o parênquima testicular. Como é que é esse parênquima testicular? Eu estou vendo aqui uma região mediana, né? O mediastino. Aqui tudo é parênquima testicular. Na verdade, tem septos, né? Que saem da albugínea e do mediastino, vão dividindo aqui em lóbulos. Os tubos, vários lóbulos, os tubos seminíferos lá dentro, com outras células intersticiais. Então, é aqui que ocorre a espermatogênese. Depois que esses espermatozoides são produzidos, vamos fechar aqui para a gente entender logo de uma vez por todas. Quando eu olho o testículo assim, isso que eu estou vendo aqui, ó, estou vendo a cabeça do epidídimo. Eu acho que está claro para vocês verem. A cabeça, depois o corpo do epidídimo e depois a cauda. Vou virar. É da cauda que sai o ducto deferente. Então, a produção dos espermatozoides, a partir da puberdade, sob a ação dos hormônios corretos, se dá aqui no parênquima testicular, né? No nível dos túbulos seminíferos, naturalmente. E depois, esses túbulos seminíferos, que são todos contorcidos, tal, depois eles vão ter que entrar na cabeça do epidídimo. Então, lá internamente, nós não estamos vendo. Nós vamos ver na histologia, vocês vão ver. Você vai ter os túbulos aqui, vão entrar na cabeça do epidídimo. E, na verdade, quando entra na cabeça do epidídimo, aqui está um corte do epidídimo. Estou percebendo que ele está cheio de secções. Esse ducto aí vai formar um ducto único, o ducto epididimário. Esse bendito epidídimo é um ducto único dobrado sobre si mesmo, formando
a cabeça, o corpo e a cauda. E depois da cauda vai sair esse ducto aqui, que é o ducto deferente. Aonde que vai continuar essa história? Essa história vai continuar aqui. Isso é uma história que nós temos que saber contar a história. Aqui o ducto deferente aqui. Vai para onde esse ducto deferente? Vamos arrumar isso aqui. Estou pegando a vesícula aqui. Olha o ducto deferente lá. Nós já vimos isso lá na teoria. Ele está chegando aqui e vai desembocar aqui na uretra. Olha o calibre do ducto deferente aqui e olha o calibre aqui. Aqui eu já estou na ampola do ducto deferente. O que significa isso? Que na parede aqui vai ter glândulas. Essas aqui são as glândulas vesiculares. As não, eu estou vendo uma só, a outra está do outro lado, né? Aqui eu estou vendo a uretra pélvica. Isso aqui é músculo uretral. Cadê a próstata? Por que eu não estou vendo a próstata? Porque pequeno ruminante só tem a parte disseminada. Está debaixo desse músculo uretral aqui. Vou em sentido caudal. A bulbo uretral está escondida aqui, bem aqui. Eu tenho peças depois para vocês verem. E aqui, a uretra, aqui eu não vejo mais. Por que você não vê mais a uretra aqui? Que ela vai se incorporar aqui no pênis. Eu estou bem a nível da raiz do pênis. Isso aqui é uma das partes cortadas. Aí a uretra vai entrar aqui dentro do pênis. Vem, vem, vem. Vamos organizar isso aqui. Pênis, pênis. E olha aqui. Estamos num pequeno ruminante. Que novidade é essa aqui? Aqui eu estou na glande. No pequeno ruminante, a uretra se prolonga, formando com esse aspecto filiforme aqui. O ósseo uretral externo está nessa extremidade aqui. Então, no momento da ejaculação, é por aqui que o espermatozoide vai sair. A uretra masculina ela é comum para o reprodutor e para o urinário. No momento da micção, eliminação de urina, a urina sai por aqui. Estamos conversados? E isso aqui é a glande com seus aspectos, né? Isso aqui é o prepúcio aberto, né? E aqui é o ósseo prepucial externo. Obviamente que no momento da ejaculação, o pênis vai exteriorizar por aqui. É ruminante. Olha a flexura sigmoide aqui. Ela vai ser desfeita. Aí o pênis exterioriza. Acontece a cópula. Terminou a cópula, o pênis tem que voltar aqui para dentro do prepúcio. Quem que vai trabalhar? Esse músculo aqui, retrator do pênis. Tem deste lado e terá do outro também, tá? Nessa espécie, né? Nós já estamos vendo aqui muito bem dissecada, em posição anatômica aqui. Já podemos ter uma noção exata aqui de como é aqui a irrigação. Essa artéria aqui que continua aqui, ó, é a continuação da ilíaca interna. Aqui estão os ramos que vai para a próstata, outras glândulas e uretra. E no final de quem? Da ilíaca interna, um dos seus ramos terminais é aqui a artéria pudenda interna. É a artéria pudenda interna, no macho, o principal destino dela é para o pênis. Vai ter artérias profundas e a artéria superficial será essa aqui, a artéria dorsal do pênis, que está dissecada aqui. E esse aqui vai ter uma veia acompanhando. E esse em branco, aqui, branco, parece um cordãozinho fibroso, é o nervo pudendo. Então, inervação é aqui de pênis, é nervo pudendo. Irrigação é artéria pudenda. Da onde saiu a artéria pudenda? Da ilíaca interna. A artéria pudenda interna é um dos ramos da ilíaca interna. E a ilíaca interna é um dos ramos terminais da aorta, que nós já vimos isso. Vamos rever isso em outra peça. Então, isso aí em linhas gerais, o que fizemos uma apresentação em linhas gerais aqui do trato do reprodutor masculino, tanto no bovino quanto no ovino. Vamos ver mais algumas peças ali de ruminante para depois compararmos com as outras espécies, tá? Então, vamos para essa próxima mesa, por favor. E aqui... Vamos deixar essas pecinhas aqui. Também, todas essas peças aqui são de pequenos ruminantes. Então, o aluno tem que ter em mente que nós temos sempre que reidentificar as estruturas. Então, nesse tipo de dissecação aqui, vamos dar uma focada aqui nos vasos, né?
Eu estou aqui na aorta descendente, porção abdominal. O que é isso aqui? Isso aqui é cólon descendente, que foi cortado. Vamos todos atentar que aqui eu já estou dentro da cavidade pélvica. Estou mesmo? Tá bom. Estamos aqui a nível da sínfise pélvica. O que é isso aqui? É a vesícula urinária. O que é isso? Uretra. Agora nós já sabemos o que é isso. É a glândula vesicular. E o que é isso aqui? Isso é a ampola do ducto deferente, que foi seccionada, né? Então, se você... Vamos deixar o rim na posição dele. Se você olhar deste lado, ó, tô pegando a vesícula urinária, temos pinças, né? Então, vamos dar uma tracionada aqui na vesícula urinária, dessa maneira, que eu tô vendo aqui, o deferente foi cortado. Então, ele vinha lá da cauda do pedido, o deferente direito foi cortado. E o deferente, perdão, o deferente direito foi cortado. E o outro deferente está aqui. Aqui não é uma resposta aceitável em anatomia, né? Por onde esse deferente está passando aqui para chegar aqui na face dorsal da bexiga? Está passando por aquela fenda na parede caudal do abdômen que chama-se canal inguinal. Então, neste momento, quando o deferente chega aqui, chega de onde? Veio lá do meio externo, né? Fora da cavidade. Ele passa pelo canal inguinal, chega dentro da cavidade abdominal, se dirige em sentido caudal, fica aqui dorsal a bexiga urinária. Na sua porção final, nessa espécie, tem a porção glandular do ducto deferente, a ampola do ducto deferente. Então, aqui estava vindo só espermatozoide. A partir daqui, se acrescenta os produtos da ampola, os produtos da vesícula, da glândula vesicular. Glândula vesicular, aqui, obviamente, em posição anatômica, eu estou vendo só de um lado. Porém, eu tenho que ter em mente que se eu pegar uma peça isolada, tirei lá de dentro. É isso que eu estou vendo. Olha aqui, ducto deferente, ampola de ducto deferente, glândulas vesiculares. É esse aspecto que tem uma glândula vesicular. Longa, lobulada, pequeno ruminante. Se for bovino, vai ser mais longa ainda. Aqui é a uretra. Esta uretra que eu estou vendo aqui, é essa porção aqui. Cadê a próstata? Pequeno ruminante. Só tem a parte disseminada aqui, envolta por esse músculo uretral. Foi cortada a uretra bem aqui. Então, vamos voltar para a peça. Foi cortada mais ou menos aqui. Olha aqui a bulba uretral. Então, agora completou o produto, o ejaculado aí. Ejaculado, a gente fala, são os espermatozoides, o produto das glândulas ampulares, produto das glândulas vesiculares, de próstata e de bulbo uretral. Ok? Aí começa o pênis, que eu estou a nível da raiz do pênis, a uretra se incorpora ao pênis, tal, e nós já vimos isso. E a uretra vai terminar aqui, no ósseo uretral externo. Feito esse trajeto do espermatozoide muito bem feito, acho que está bem entendido nos ruminantes, vamos ver alguns detalhes agora aqui. Você está vendo aqui em posição anatômica? Olha aqui a sínfise pélvica. Você está vendo que a uretra pélvica tá imediatamente dorsal aqui a sínfise pélvica. Aqui você está vendo a vesícula urinária. Essa vesícula urinária está vazia. Se ela estiver cheia de urina, ela dilata e vem aqui para a cavidade abdominal. Bom, vai chegar uma hora, chegou, né? Nós vamos ter que entender aonde que esse pênis está preso. Será que ele está preso só por tecido mole ou tem músculos prendendo essa... Pênis tem uma raiz, um corpo e um ápice, que vocês já estão sabendo, que é a glande, né? Aonde que está presa essa raiz? Lá no arco isquiático. Quer dizer que se eu pegar aqui, quer dizer, é uma força de expressão, né, gente? Vamos colocar aqui em posição para que o aluno saiba. Olha aqui, estamos simulando aqui. Então, se você olhar bem, você vai ver que tem músculos aqui, que são importantes. Vamos olhar, aqui eu estou vendo uma estrutura seccionada. Do outro lado ela foi retirada, estou vendo mais, a secção está aqui.
Então aqui eu tenho esse músculo aqui, está preso lá no arco isquiático, é o músculo isquiocavernoso. O bulbo esponjoso está aqui. E o que é isso aqui? São ramos do pênis. Eu tenho um ramo aqui que está bem preservado e o outro que foi seccionado do outro lado. Esses dois ramos e o bulbo constituem a raiz do pênis, ok? E depois vem o corpo. Como é que isso está lá em posição anatômica? Então, vamos simular ali no esqueleto. Nós temos um esqueleto de ovino ali. Então, como que nós faríamos isso? Nós nem precisaríamos fazer isso, né? Mas vamos fazer. Então, olhe lá, vamos colocar aqui dentro. Não podemos esquecer o passado, né? Aqui nós estamos em cavidade abdominal. Vamos pegar uma pinça, vai facilitar um pouquinho, né? Por isso que tem que estudar osteologia, né? Aqui eu estou vendo o coxal. Aqui eu delimito a abertura cranial da pelvis, né? Pegando, olha lá, sacro, traça aquela linha terminal. Nós não vamos voltar na aula de osteologia. Aqui eu estou na abertura cranial da pelvis, aqui estou na abertura caudal. Eu quero colocar esse trato em posição anatômica. Como é que eu vou fazer isso? Obviamente que eu vou simular, não vai ficar perfeito. Porém, eu tenho que simular, né? Senão não vou saber isso nunca. Olha lá. E esse pênis está para lá. Eu quero basicamente que vocês prestem atenção aqui no pênis. Está chegando a hora de começar a descrever o pênis aqui. Porque o restante eu acho que vocês já entenderam bem, né? A bexiga aqui, essa bexiga está vazia, né? Ela vai ficar parte na cavidade pélvica, parte na cavidade abdominal. O nome bonito depende do estado de repleição, de enchimento, né? Dorsal, a bexiga tem a prega genital. Olha lá, um deferente aqui, as ampolas. Lembrando que esse deferente veio aqui de fora, né? Veio lá da cauda do epidídimo. Aí chegamos aqui na uretra, as glândulas vesiculares, tudo aí, a próstata disseminada, as bulboretrais, lindas e maravilhosas. Então, mais ou menos aqui a nível do arco isquiático. Olha o músculo aqui, isquiocavernoso. Tem que saber isso. Vou perguntar na prova, né? Onde que está fixo o músculo isquiocavernoso? No momento da ereção, esse pênis é levantado e há uma compressão aqui da face dorsal do pênis. Mantém o sangue aqui nos vasos. E depois disso, olha aqui, em posição anatômica, é aproximadamente isso, né? Estamos simulando aqui só por um preciosismo, que vocês já viram lá em posição anatômica. E era principalmente para depois, quando eu perguntar onde que estão presos, aqui isquiocavernoso e bulbo esponjoso, o aluno ficar olhando para mim como se eu nunca tivesse falado sobre isso, né? Chega uma hora que a gente começa a brigar com os alunos. Bom, e aqui tem inúmeras peças, é para ver às vezes algum detalhe que não deu bem para ver em outra peça, aqui está dando para ver. Mas nesta altura, eu considero que vocês já estão doutores neste assunto. Então, estou lá, isso aqui é uma porção do reto, então fique claro que por uma palpação retal, você vai ver o formato das suas bulboretrais, das glândulas vesiculares, né? Isso é um pequeno ruminante. E aqui é o aspecto das glândulas vesiculares, da ampola do ducto deferente, já está suficientemente explicado em ruminante. Vamos ver agora num pequeno ruminante. Vamos olhar aqui, depois a gente pode voltar aqui para ver alguns detalhes de testículo, se for necessário. Aqui é uma mesa que tem peças de bovino. Então, vamos entender aqui o que eu tenho aqui. Aqui o pênis foi cortado lá. Isso aqui é corte do músculo aqui isquiocavernoso. Então, prestem atenção. Eu não tenho aqui aquele segmento da uretra pélvica. Aqui isso aqui é pênis. Aqui eu estou a nível da raiz do pênis. Aqui eu estou a nível do corpo do pênis.
Isso aqui são aqueles músculos retratores do pênis, tá? Olha a flexura sigmoide do pênis do bovino e olha aqui a glande. E se você, ela é muito pouco desenvolvida, você acha lá o ósteo uretral externo, bovino. O que é isso aqui que foi aberto? Foi aberto, mais do que aberto, né? Foi cortado um pedaço aqui. Isso aqui é o prepúcio. Isso aqui é a parte interna do prepúcio. Abrindo aqui, ó. Isso aqui fizeram uma coisa assim não muito boa, né? Você tem que chegar no ósseo prepucial externo. Não está bom para ver. Aqui é bom para ver aqui o aspecto interno da mucosa do prepúcio. Lembrar, já está mais do que lembrado, que no momento esse animal ruminante é um tipo de pênis que a gente fala que é fibroelástico. Nós vamos chegar na mesa ali que tem os pênis. Tem menos tecido elástico e mais tecido conjuntivo denso, mais tecido fibroso, porque se fala fibroelástico. Então, o pênis do ruminante e do suíno também, ele vai aumentar mais em comprimento no momento da ereção, porque desfaz aqui a flexura sigmoide, diferente de um pênis de equino e de cão, que eu vou mostrar ali. Terminando o bovino aqui, vamos terminar o bovino. Aqui são esse trajeto, nós já fizemos. Vamos deixar os testículos para depois. Como nós mostramos o pênis aqui, vamos pegar aqui uma parte que não estava aparecendo lá. Isso aqui é a uretra pélvica, isso aqui são os cortes do isquio cavernoso. Lembrar aqui, relação lá com o arco esquiático. O que eu estou vendo aqui? Então, se você colocar assim, a cabeça desse animal tá para lá, né? Perdão, vamos botar a cabeça para lá. O que eu estou vendo aqui? Eu tenho que estar vendo bexiga urinária. Olha a bexiga urinária e seus ligamentos. Ligamentos laterais, ligamento mediano. Muito bem. Dorsal a bexiga urinária. O que eu estou vendo? O que é isso que eu estou fazendo? Que eu estou manipulando aqui e tentando colocar em posição anatômica. Que prega é essa aqui? É uma prega genital. O que é isso que está chegando aqui dorsalmente na prega? O que vocês acham que é isso aqui? Essa altura tem que saber, não é achar mais, são os deferentes. O que é isso aqui? Por que o deferente tinha esse calibre aqui e agora aqui está maior? Não é a luz que aumentou não, viu gente? É a parede que aumentou. São as ampolas do ducto deferente. Aqui é a glândula vesicular destilada, do outro lado aqui ela foi quebrada, mas ela é longa, alongada, lobulada. Isso aqui é o corpo da próstata. E a porção disseminada está debaixo aqui da uretra, tá? E aqui estão as bulbo-uretrais. Essa uretra pélvica já vai se incorporar ao pênis. Considera essa peça aqui. Então, isso é o tamanho de um pênis de um bovino adulto. E essa aqui é uma peça de outro animal, mas que eu reidentifico, né? Porque não custa reidentificar. E já vamos mostrar uma parte do urinário ali. A bexiga aberta. Estou vendo aqui, ó, dorsal a bexiga. A prega genital com os deferentes. Olha os deferentes aqui, ó, vindo dos testículos respectivos. Esse é o testículo. Aqui, ó, quando eu pego aqui, eu estou pegando aquelas estruturas do funículo espermático. Aqui é a túnica vaginal, aqui é a albugínea. Vamos finalizar essas glândulas aqui para vocês nunca mais esquecerem. Ampolas do ducto deferente, as glândulas vesiculares longas lobuladas. Ok. Aí depois eu vou ter o quê? Tudo isso aqui é glândula vesicular. O corpo da próstata não está bom de ver aqui. E depois eu teria a parte disseminada. Está ótimo de ver aqui, né? Aqui está, ali está melhor a glândula vesicular. É uma cada lado, aqui está perdida, mas está aqui. Então, duas glândulas vesiculares, uma próstata, corpo, a parte disseminada, as bulbo-uretrais. Tem que saber isso para cada espécie, né? Além, vamos terminar e mostrar essas glândulas aqui também no cavalo. Quando for estudar o posicionamento de testículo de cavalo, nós falamos algumas vezes lá, deixa eu pegar um testículo do lado aqui.
para vocês relembrarem, mas na ilustração lá nós vimos que a orientação testicular num ruminante, o maior eixo do testículo é esse aqui, ó, é vertical, é longitudinal, certo? Agora, e no equino? No equino, o maior eixo é horizontal, ele fica assim. Então, é isso que nós estamos vendo aqui nessa peça de equino. Aqui está na parede do abdômen, o testículo tem esse posicionamento. Tirando isso, as outras partes nós temos tudo similar, né? Não tem segredo isso. Então, eixo horizontal, nós vamos voltar na transparência. Aqui, vamos ver o que dá para ver de glândulas aqui. No equino, nós estamos no equino, né? No equino, é a única espécie em que as vesículas, que as glândulas vesiculares parecem vesículas, parecem realmente bexigas. Lembra aquelas bexigas de aniversário? Então, no equino eu posso e devo falar glândulas vesiculares, vesículas seminais. Nas outras espécies, como não parece uma vesícula, eu chamo de glândula vesicular. É um detalhe. Então, aqui eu estou vendo as glândulas vesiculares. Atenção aqui, isso aqui é próstata. A próstata tem um corpo, tem um istmo aqui e 2 lobos. Olha lá. Não, esse lado está melhor para ver. Nós vamos ter que olhar na ilustração. E aqui, caudalmente, as bulboretrais. E tem também as ampolas, que nessa peça não está dando para ver. Então, equino e ruminantes tem todas as glândulas. O que eu quero dizer com todas as glândulas? Vai ter ampola do ducto deferente, vai ter as glândulas vesiculares, que no cavalo eu chamo de vesículas seminais, vai ter próstata e vai ter bulbo uretral. Pode apostar que vai ter animal que não será assim. Particularidades aqui. Observem que a glande do pênis do cavalo é bastante desenvolvida, né? Tem esse colo, a coroa. Olha a uretra se prolongando aqui, é um prolongamento uretral. E a pinça está no ósteo uretral externo. Aqui o aluno já tem que ter em mente, deixa eu apresentar ali no cão, que daí a gente compara os tipos de pênis, né? Vamos apresentar aqui para vocês, neste cão, vamos abrir aqui. Então, quem já viu numa espécie, não pode ter problema para identificar em outras. Está olhando em posição anatômica? Vamos olhar e reconhecer. O que você tem que saber? E seja qual peça que for, olhe e reconheça as estruturas que você já estudou. Você já estudou o digestório, dorsalmente aqui o reto. Estamos apresentando parte do urinário faz hora. Isso aqui é uma vesícula urinária muito contraída, sem urina. E o que será isso aqui? Né? Não parece com nenhuma das glândulas que nós vimos ali nos outros animais. Agora, isso aqui já tem que ser familiar para vocês. Fazendo aquela identificação rápida, né? Reto, vesícula urinária. Essa glândula aqui, apresentando para vocês, é a glândula prostática, é a próstata do cão. Isso aqui é a uretra, tá? E aqui não, este animal não tem glândulas vesiculares e não tem a bulbo uretral. Então, a outra glândula que ele tem é aqui. Isso aqui é uma secção do ducto deferente. Então, ele vai ter ali uma ampola que não é muito bem evidente, mas tem a ampola do ducto deferente e a próstata, somente. Nós estamos falando do cão. Aí aqui, repetindo, uretra no interior da cavidade pélvica. Aqui eu já tenho a raiz do pênis. Aqui é o corpo do pênis. E atenção, nós estamos em cão. Tudo isso aqui é a glande do pênis do cão. Tem essa porção dilatada, que é o bulbo da glande. E isso aqui é chamado de porção longa da glande. Se eu vou reverter aqui o prepúcio, que eu estou vendo ali é o ósteo uretral externo. Aqui está aberto aqui o escroto, o testículo. Veja o posicionamento do intestículo. Aqui está a borda onde o epidídimo está inserido, aqui é a borda livre. E o eixo maior é aqui meio inclinado, horizontal.
Onde que está localizado o testículo de um cão, de um gato? Já é na região perineal. Ânus, gente, o ânus está bem aqui, né? Então, estamos abaixo do ânus, subanal. Se for um gato, é mais próximo do ânus ainda, um suíno. Então, não podemos esquecer disso. Vamos olhar na ilustração aqui, porque, às vezes, uma ilustração ajuda, né? Então, o que eu estou vendo, aqui é a parede, aqui é a vesícula urinária, né? E chegando aqui pelo canal inguinal de um lado e do outro, isso aqui é o deferente, chegando. Tem uma ampola que a gente quase não percebe, aqui é a próstata. Acabou, glândulas sexuais acessórias, ampolas do ducto deferente e próstata. O restante que eu tenho aqui é a uretra, com o seu músculo uretral, e aqui já é os músculos lá da raiz do pênis. Então, isso não pode esquecer. Então, a próstata no gato, esse slide está falando sobre no cão, perdão, ela é grande, lobular e circunda o colo da bexiga urinária, né, da vesícula urinária e a uretra. No gato, que eu não tenho ilustração, ela é globular e está na parede. E a parede ventral da uretra fica livre. Continuando aqui, as bulburetrais, se for, estou falando de cão, não tem bulburetral. Se for gato, é pequenininha, do tamanho de uma ervilha. Só para que os senhores acompanhem. Opa! Ruminantes, nós já falamos exaustivamente de glândulas sexuais acessórias de ruminantes. No equino, vamos mostrar de novo. Olha lá, aqui essa é a aqui está o coxal, né? Olha lá está a vesícula urinária. Essa prega aqui é a prega genital. Observem os ductos deferentes chegando. Essa aqui são as ampolas do ducto deferente. Estas são as glândulas vesiculares, que aqui você deve chamar de vesículas seminais, que ela parece em vesículas, né? E aqui eu tenho a próstata, aqui eu tenho as bulburetrais. Equino, já estamos. Ruminantes, suíno. Nós não vamos falar do suíno já. Vamos terminar essas diferenças de pênis e glândulas aqui. Eu estou vendo a vesícula urinária, estou vendo aqui as glândulas vesiculares. Cuidado com próstata, porque ela vai ter um corpo e uma parte disseminada que eu não estou vendo bem. E vamos ter aqui as bulburetrais enormes. Aqui eu estou a nível de raiz de pênis. Isso aqui é uma parte da raiz cortada. Aqui é o pênis com a sua flexura sigmoide. Os testículos, e onde que eles estão posicionados? Lá na região inguinal, na região perineal, na região subanal. Vamos olhar aqui, já que nós mostramos aí o suíno, vamos olhar aqui em posição anatômica aqui e em peças isoladas. É uma peça aqui antiga, mas vamos ver o que nós conseguimos ver aqui. Não está assim a oitava maravilha do mundo. Vamos procurar a oitava maravilha do mundo aqui, né? Esta aqui. Vamos só simular ali para os senhores ficarem mais felizes, né? Olha aqui, o pênis aqui e o prepúcio, só para vocês entenderem. Aqui estão na bexiga, né? Perdemos aqui a chegada dos ductos deferentes, mas olha as glândulas vesiculares. Aqui eu estou vendo o corpo da próstata. O corpo tem uma parte disseminada aqui debaixo do músculo uretral, sob, que é a palavra bonita, né? E as bulburetrais são enormes. Olha aqui. Essa peça aqui está melhor. E aqui eu estou na raiz do pênis. Músculo bulbo esponjoso, tá bonito de ver esse músculo bulbo esponjoso aqui. E aqui é um corte de isquio cavernoso. E aqui é um corte de um ramo de pênis. Já já nós vamos detalhar mais o pênis ali. É suíno, similar ruminante, tem a flexura sigmoide, né? Na hora da cópula, da ereção, essa flexura se desfaz. E aqui praticamente não tem nenhuma particularidade na glande, o ósseo uretral externo está ali. E a particularidade que existe aqui, esse aqui é o prepúcio aberto. Como foi aberto, vocês não vão poder ver, mas o prepúcio do suíno tem um divertículo. Suíno gosta de um divertículo, né? Lembra que vocês já viram o divertículo lá do estômago?
Você tem, aqui são peças similares, a gente não precisa ficar olhando, então vocês fiquem atentos, que o tamanho dessas glândulas, naturalmente, o desenvolvimento dessas glândulas, é em consonância com a presença de hormônios. Então, eu gosto muito de uma imagem em que mostra o que a castração pode fazer, né? Essa imagem aqui. Aqui é no suíno, olha lá, as glândulas vesiculares, olha lá o corpo da próstata, músculo uretral, debaixo desse músculo uretral tem a parte disseminada da próstata, e aqui são as bulbouretrais. Esse mesmo animal, na suposição, foi castrado, essas glândulas regridem. E aí eu vejo, olha o tamanhozinho das glândulas vesiculares, vejo o ducto deferente, né, bonitinho, todas as glândulas vão diminuir de tamanho. É a falta do hormônio masculino. Castrar significa retirar a gônada, né? E o que produz na gônada? Os espermatozoides e o hormônio masculino, testosterona. Isto é bom ter em mente. Vamos agora falar dos tipos de pênis. Eu só queria voltar aqui um pouquinho no cão. Neste cão aqui, vocês estão observando aqui, olha lá, a vesícula urinária, né? Um volume bem reduzido, olha a próstata. Aqui nós estamos vendo a uretra, dorsalmente aqui é o reto. Vamos olhar naquele outro cão ali, em que eu tenho, reidentifica, o reto está lá, isso aqui é a vesícula urinária, a próstata e a uretra aqui, melhor isolada aqui, né? Aqui já está nível da raiz do pênis, corpo do pênis e repetindo, né? A glande do pênis é tudo isso aqui. Essa porção aqui é o bulbo da glande, isso aqui é a porção longa. Bom, vamos agora para finalizar esse assunto, que eu comecei a falar aí dos tipos de pênis. Quando você... Por que o pênis aumenta de volume, vamos dizer, vamos comparar, vamos começar no pênis aqui do cavalo, né? Pênis do cavalo, do cão e do homem, é esse tipo de pênis aqui. Que tipo de pênis é esse? Que a gente chama de músculo cavernoso. O que quer dizer isso? O que está em vermelho aqui, né? Esse aqui é um corte transversal de pênis. Só para os senhores se situarem. Olha aquela imagem lá. Aquela imagem é esse corte aqui. Vamos colocar na posição certa. Isso que eu estou vendo aqui são corpos cavernosos do pênis. E aqui é o corpo esponjoso. Se eu procurar aqui sem danificar, a uretra está aqui. Aqui está ruim de ver. Mas ali na figura está ótimo. A uretra lá. Está ruim de ver nessa peça. Nessa outra aqui nós estamos vendo. Olha lá. Corpo cavernoso, corpo esponjoso. A pinça aqui está na uretra. Aí. Esses são os dois tecidos eréteis. Corpus cavernoso, corpo esponjoso. O corpo esponjoso está ao redor da uretra. Observe que tem espaços, é muito irrigado no momento da ereção. Nesses animais que têm pênis do tipo músculo cavernoso, que nestes animais, no equino e no cão, esses espaços aqui vão encher de sangue e vai aumentar de volume, tanto diâmetro quanto comprimento. Diferente de um pênis, que é chamado de fibroelástico, como é de um bovino, de um pequeno ruminante, de um suíno. Olhe lá. O que está, comparando aqui de novo, o que está em vermelho é tecido erétil, o que está em branco é tecido conjuntivo. Então, claramente, num pênis de equino, predomina o tecido erétil. E num cão, que é similar ao cão, num pênis de ruminante, de suíno, predomina aqui o tecido conjuntivo, fibroso. Então, por isso que este pênis de ruminante suíno é classificado como fibroelástico. O tecido conjuntivo predomina sobre o tecido erétil, ruminante e suíno. Músculo cavernoso, o predomínio é de tecido erétil. Quais são os tecidos eréteis? Os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Onde que está o corpo esponjoso? Aqui, ao redor da uretra. Então, isso
Aí quer dizer então que um pênis fibroelástico não vai aumentar muito, de volume. Ele vai aumentar mais em extensão por desfazer a flexura sigmoide no momento da ereção. Quais são as partes de um pênis? Já falei inúmeras vezes ali, mas não mostrei ainda. Raiz, estou a nível da raiz do pênis. Olha lá, ramos do pênis e bulbo do pênis. Está preso aqui, ó, no arco isquiático. O corpo é a maior parte do órgão. E o ápice aqui é a glande. Resta a gente saber cadê os ramos e cadê o bulbo. Vamos fazer um close aí e vamos retomar aqui a peça que dá para ver o ramo. Então, se eu pegar essa peça aqui de pequeno ruminante, é similar em qualquer espécie, isso aqui é o ramo. Tem um outro similar do outro lado. E no meio aqui é o bulbo. Ok? Vamos ver o que isso significa em termos de corpos eréteis. Nesta figura que vocês vão estudar em casa, olha lá. Aqui está um ramo e no meio o bulbo. O que está em A ali, esse ramo, é isso aqui que está cortado. O bulbo está aqui. Então, esses ramos, né, um a cada lado, estou vendo muito bem deste lado aqui, ele está fixado lá à face ventral do isquio, próximo ao arco isquiático, está coberto pelo músculo isquio cavernoso. Por isso você tem que tirar o isquio cavernoso daqui, senão você não vê o ramo. A fusão desse ramo de cá com o ramo direito e o ramo esquerdo, isso vai acontecer ventralmente ao arco isquiático e vai formar o corpo cavernoso do pênis. Quando você observa um pênis seccionado, já que nós estamos mostrando a figura de ruminante, nós vamos ter que mostrar aqui uma peça de ruminante. Quando eu pego uma peça de ruminante, vamos voltar ali para ficar fiel, aqui é um corte transversal de pênis, aqui eu estou vendo na peça. Olha lá, aqui é corpo cavernoso, aqui embaixo o corpo esponjoso. Se eu manipular aqui, eu tenho que achar a uretra lá, já achei. Olha o orifíciozinho da uretra ali. Tá difícil de ver, né? Mas ele tá lá. Como eu costumo brincar, na ilustração é sempre mais fácil. Por que eu voltei nessa figura? Porque aqui eu estou mostrando corpos cavernosos. E quando o aluno estuda o que são os ramos do pênis, olha lá, os dois ramos vão se fusionar e formar o corpo cavernoso do pênis. Não pode esquecer disso. E o bulbo? O bulbo do pênis, que estava aqui entre os ramos. O que tem nesse bulbo aí? Olha lá, aonde que está o bulbo? Entre os dois ramos. Está coberto pelo bulbo esponjoso. Eu vejo, isso aqui é o músculo bulbo esponjoso. Já vimos peça melhor do que essa aí. Bulbo esponjoso. Estende-se como o corpo esponjoso do pênis, envolvendo a uretra. Então, resumindo, os dois ramos vão continuar no pênis como... Os dois ramos se fusionam lá na raiz, vão continuar, aqui na raiz vão se continuar como corpo cavernoso. O bulbo vai continuar como corpo esponjoso. E o bulbo é uma dilatação lá próxima à raiz do pênis. A dilatação chama bulbo do pênis, ele vai contornar a uretra. Quando chega na extremidade do pênis, o que é a extremidade do pênis? É aqui a glande. Vai ter uma outra dilatação desse corpo esponjoso. Como é que chama essa dilatação do corpo esponjoso da extremidade livre do pênis? Chama-se glande, que vai ser mais ou menos desenvolvido de acordo com a espécie. Então, não há dificuldade nisso. É que tem que voltar aí e rever. Aqui são figuras que ilustram isso que nós falamos, né? Olha lá, muito bem mostrado aqui. Estou a nível do bulbo do pênis, os músculos, bulbo esponjoso, isquio cavernoso. Isso acho que já está bom. Aqui aí começam os detalhes de pênis, né? Nós já vimos alguns detalhes, como é que é a glande aqui no bovino. Ela não é muito desenvolvida, tem a ráfide da glande, tem esse processo uretral que no bovino é pouco desenvolvido quando você compara com o pequeno ruminante. E tem as partes do prepúcio, né, que é a parte interna,
isso vimos lá na peça. Prepúcio, essa é uma figura de bovino. Observem aqui a dupla invaginação, aqui está a glande. Glande de pênis de equino é bastante desenvolvida. Eu acho que ninguém vai esquecer disso, né? Não pode esquecer desse prolongamento da uretra, que está no ósteo uretral externo. Muitos outros detalhes nós vamos ter que deixar por conta de vocês. Aqui no suíno, praticamente não tem nenhum detalhe na glândula, mas observem, tem um divertículo no prepúcio. Tenham isso em mente, né? Tem que ter isso em mente. Aqui no caprino, que nós já vimos, o caprino já vimos várias vezes, né? Aqui ele foi até quebrado, mas já vimos em outra peça, em várias outras peças, como tem aquele prolongamento uretral. Aqui no cão tem essa particularidade, o bulbo da glande, a porção longa da glande, posição de testículo, região perineal, maior eixo está posicionado horizontalmente. Não pode esquecer isso. Aqui nós temos algumas vistas aí do pênis em posição anatômica do cão. E fechando aí para comparar os diferentes tipos de pênis, aqui no suíno, no bovino, no equino e no pequeno ruminante, mostrando aqui o prolongamento uretral, o grande desenvolvimento da glande. Aqui a glande é pouco desenvolvida e aqui menos ainda, né? Então, todas essas particularidades estão aí anotadas e terão que ser muito bem aprendidas. Isso tudo nós já vimos. Aqui eu gosto dessa ilustração, as ilustrações do Popesco são sempre bonitas, né? Mostrando aqui o testículo, para o aluno nunca esquecer disso, a posição perineal, subanal. Aqui as estruturas do funículo espermático entrando, pênis, a glande aqui, o bulbo e a porção longa. Não vai poder esquecer. E aqui os músculos da raiz do pênis, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Vasos da face dorsal do pênis. Que vasos são esses? A artéria dorsal do pênis e veia dorsal do pênis. Sabemos de onde que elas vieram, né? Já vimos as particularidades no pequeno ruminante. E escroto, eu gostaria de falar do escroto, só mais uma partezinha ali do escroto, só para vocês entenderem. Já falamos que os dois testículos estão separados em cavidades independentes, tem um septo internamente e uma rafa externamente. As camadas, vocês identificaram muito bem, a pele e a túnica dartos. Estas outras camadas aqui, espermática externa, cremastérica, espermática interna, isso aqui são correspondentes da parede do abdômen, que assim que dissecar a parede do abdômen, vocês vão entender de onde que elas vieram. E a camada parietal da túnica vaginal. Do que nós estamos falando? Aí vamos retornar aqui, porque os senhores terão que saber isso, né? Então, se você reconstituir aqui, quando eu estava falando de escroto, né? Eu estou aqui em pele, a túnica dartos, e essas fásciazinhas que nós estamos vendo aqui, nós não vamos separar essas fáscias, aqui vai ter todas aquelas que estão descritas lá. Espermática externa, cremastérica, espermática interna. E quero chegar nessa aqui, que é de extrema relevância, que é vamos colocar em posição anatômica, é a túnica vaginal. Da onde que veio essa túnica vaginal? É isso que eu quero que vocês aprendam. É o peritônio, tá? O folheto parietal da túnica vaginal. Porque o folheto visceral, porque peritônio, isso não mudou. É uma serosa. Então, tem uma parte parietal que está aqui e uma parte visceral que está colada na albuginha, que na prática muitos nem mencionam isso. Quando chega num testículo, pega, o que você está seccionando aí? Estou seccionando a túnica albuginha. Seccionou mesmo. Estou vendo aqui a impressão das ramificações da artéria testicular aqui, no parênquima testicular e na própria albuginha, né? Dá para fazer uma obra de arte.
como o assunto era túnica vaginal, a lâmina visceral está colada aqui. Ninguém precisa separar isso, né? E quando você abre esse parênquima, mais uma vez, é isso que você vê. O que é importante aqui? Vamos pegar uma peça aberta. É quando a pessoa já mudou os testículos de posição aqui anatômica. Aqui. Vamos pegar uma peça. Isso é de um pequeno ruminante, similar a de um bovino. Então, acho que o senhor... Aqui está o folheto parietal da túnica vaginal. Na prática, todo mundo vai falar. Aqui está a túnica vaginal. Professor de anatomia patológica vai perguntar: derivado de qual componente da parede abdominal? Do peritônio. E para ficar assim perfeito, você vai falar do peritônio parietal. E este envoltório aqui, que envolve intimamente o testículo, é a túnica albugínea. Lembrando que a túnica, a parte visceral da vaginal está colada aqui. Vamos descrever o testículo. Se é de pequeno ruminante, eu tenho que colocá-lo em posição anatômica. Vamos deixar essa túnica vaginal para lá, assim. Como é que eu vou descrever esse testículo? Primeira coisa, para eu descrever um testículo, depois que eu sei que o principal eixo dele, no caso desse ruminante, é longitudinal, é vertical, eu vou olhar que tem, em todos os animais, o epidídimo vai estar acoplado ao testículo, né? Todos os mamíferos, né, no epidídimo tem uma cabeça. Isso aqui é a cabeça do epidídimo. O que é o epidídimo? É o duplo epididimário dobrado sobre si mesmo, e tudo convoluto aí, formando a cabeça, depois forma o corpo. Tudo isso aqui é epidídimo. E aqui, isso que está fazendo saliência aqui, já é a cauda do epidídimo. Não pode ser segredo mais. E da cauda sai o ducto deferente, que já estamos doutores no trajeto. O aluno que sabe isso, ele é capaz de reconhecer. Bom, se eu estou vendo que o epidídimo está aqui, essa aqui estou falando do testículo. Essa borda do testículo aqui, ó, é a borda inserida. E essa borda aqui é a borda livre. Se aqui está a cabeça do epidídimo, então essa extremidade, esse polo do testículo aqui, é o polo ou extremidade capitata, de cabeça. Se essa extremidade, esse polo, faz relação com a cauda do epidídimo, então essa é a extremidade caudata. Então isso é muito simples, né? A coisa mais complexa aqui é entender como é que ocorre a espermatogênese e saber as posições dos diferentes animais. Entendido isso, você está doutor para descrever. O que é isso que eu estou pegando aqui? São as estruturas do funículo, já passamos por isso. Bom, mas agora eu quero entender a estrutura interna. Bom, se eu quero entender a estrutura interna, eu tenho... O que pode me auxiliar ao ver uma estrutura interna? Porque aqui na anatomia macroscópica, a única coisa que eu estou vendo aqui é uma túnica albugínea, tecido conjuntivo denso, e estou vendo um acúmulo aqui de tecido conjuntivo denso aqui também. É o máximo que eu consigo ver. E sei da teoria que vão partir septos, que vai dividir isso aqui em lóbulos, com exceção do equino. Todos os outros se dividem em lóbulos. O que tem nesses lóbulos? Vai ter túbulos seminíferos. Isso nós já estamos doutores. Então, podemos ficar aí, vamos trazer a imagem. Vamos trazer a imagem aqui. Aquilo que eu estava mostrando lá na peça, isso aqui eu estou a nível desse septo aqui, ó, um acúmulo de tecido conjuntivo dentro, eu estou no mediastino. Isso aqui eu estou mostrando a albugínea, e aqui está mostrando os septos dividindo em lóbulos. Tudo contorcido aqui, lindamente desenhado, são os túbulos seminíferos. Isso que está desenhado aqui é o epidídimo. Aqui está a sua cabeça, aqui está o seu corpo, a sua cauda. Bom, esse formato de C, do epidídimo, isso já é meio velho, né? Vamos achar aqui uma coisa mais próxima da realidade, né? Olha aqui. Estamos falando do epidídimo, né? Então, olha aqui os vários do epidídimo. Mas antes do epidídimo, eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos começar aqui. Os envoltórios nós vimos. Camada visceral da túnica vaginal e túnica albugina. Acabamos de mostrar como que é a estrutura do testículo, parênquima testicular. Tem aquele aspecto esponjoso que nós vimos e tem essas trabéculas aqui da túnica albugina dividindo em lóbulos.
figura mais próxima da realidade, essa aqui. Então, nestes lóbulos aqui, ó, estarão os túbulos, inúmeros túbulos seminíferos aqui. O que vai acontecer? Olha lá. Tem um monte de túbulos seminíferos, todos contorcidos, depois vai se tornar retos aqui nessa região da rede testicular, e esses ductos para transportar os espermatozoides, né? Que ainda não estão totalmente maturos, eles têm que passar para o epidídimo. Isso aqui é o epidídimo, foi afastado. Como é que esses ductos saem do testículo e vão lá para a cabeça do epidídimo? Eles mudam de nome. Aqui, quando eles passam para a cabeça do epidídimo, eles já vão ser chamados de ductos eferentes. Eferentes. São vários que penetram na cabeça do epidídimo e se tornam um ducto único, o ducto epididimário, que enovelado sobre si mesmo forma a cabeça, o corpo e a cauda. Da cauda sai o ducto deferente. Então, ductos eferentes são vários, saem de testículo e entram na cabeça do epidídimo. Deferente é um só, sai da cauda do epidídimo, entra na cavidade, desemboca lá na uretra. Penso que isso esteja sedimentado. Lá na histologia, vocês vão ver lá na histologia, se eu faço um corte lá do testículo, do parênquima testicular, o que eu vou ver? Cortado transversalmente aqui são os túbulos seminíferos. O que acontece nesse túbulo seminífero? Se eu fizer um aumento aqui, olha lá, eu vou ver várias fases aqui, ó, da formação de um espermatozoide, né? De espermatogônia, espermátide, até ter um espermatozoide praticamente pronto. E o que eu tenho entre os tubos? Essas células aqui representadas em esferas pretas, que fazem parte do tecido intersticial. Estas célulazinhas aqui, intersticiais, elas são chamadas células de Leydig, e elas que vão produzir a testosterona. E as células do epitélio germinativo, elas vão produzir o espermatozoide, né? As suas diferentes fases. Ok? O que um túbulo seminífero tem? Além dessas células do epitélio germinativo, é esse que vai gerar, vai se modificar até chegar no espermatozoide, ou seja, é a este nível que vai ocorrer a espermatogênese, a formação do espermatozoide. Além disso, tem células de sustentação, são chamadas células de Sertoli. Isto será lindamente visto na histologia, na fisiologia, na reprodução. Ok? Quando você castra um animal, o termo castrar significa retirar a gônada. Se você retira a gônada, você está retirando a fonte também de testosterona. Ok? Por isso que, por exemplo, vão sofrer modificações nas glândulas sexuais acessórias, como nós vimos naquela ilustração do equino. Isso nós já vimos, os senhores já estão doutores nisso, vimos amplamente aqui esse trajeto do ducto deferente nas peças, e só relembrando que a ampola do ducto deferente, quem tem ampola é o equino, ruminante e cão. Tá? Todas essas outras particularidades nós vimos, e para terminar aqui, observe na uretra, aqui, isso aqui é uma bexiga aberta, uma vesícula urinária aberta, isso são ureteres, desembocadura do ureter. A este nível aqui está a desembocadura de deferente, glândulas vesiculares e próstata. Nós estamos acostumados a ver, vamos olhar aqui primeiro, olha aqui, vesícula urinária, próstata. Olha lá o ducto deferente chegando, em azulzinho ali a sua ampola, ducto deferente, gente, saiu daqui, tal. Essa porção aqui é a ampola do ducto deferente. Aonde que esse espermatozoide vai ser levado para onde? Para o início da uretra pélvica. Em vermelho, o que é vermelho? A glândula, a vesícula seminal. Roxinho, lilás, próstata, verdinho, bulbo uretral. O que eu tenho ali onde desemboca o ducto deferente e a glândula e a vesícula seminal? Vai desembocar num ósteo só. Essa região toda elevada aqui chama colículo seminal. Este ósteo vai ser um ósteo comum,
olha como que está bonito aqui. Um ósteo comum do ducto deferente e da vesícula seminal. Chama-se ósteo ejaculatório. E a próstata, como ela é grande, vai ter vários orifíciozinhos na próstata aqui, desembocando. Era isso que eu queria mostrar, que vocês podem conferir isso no DICE. Tá? Essa ilustração é do DICE. As outras ilustrações aqui nós já mostramos na prática, longamente. Não há necessidade. Eu gosto dessa ilustração aqui só para vocês entenderem o que é essa parte disseminada da próstata, bovino. Olha lá, no bovino nós vimos o corpo, o que está em azul aqui é a próstata, o que está em amarelo aqui é o músculo uretral. Percebo que tem uma parte da próstata que está sob o músculo uretral, essa é a parte disseminada da próstata. A outra parte é o corpo. Aqui está a glândula vesicular e a bulba uretral. Vocês são doutores nisso. Se eu tiver num pequeno ruminante, cuidado. Pequeno ruminante só tem a parte disseminada da próstata. Mas ele vai ter a ampola do ducto deferente em lilás, vai ter a glândula vesicular e vai ter a bulba uretral. Aqui já estou a nível no músculo bulbo esponjoso, a raiz do pênis. Então agora qualquer figura que você olhar, em qualquer peça, você tem que saber identificar. Agora não tem mais como alegar que você não sabe do que nós estamos falando, né? E para terminar isso, vamos chegar no item que se chama o escroto. Nós já detalhamos bem sobre isso no início e agora no final. Isso aqui também é importante relembrar o que é o plexo pampiniforme, já falamos no início da aula. Quais as estruturas que pertencem ao funículo? Isso tem que ficar bem claro para você. Artéria, veia e vaso linfático e nervo, ninguém e ducto deferente, é indiscutível. Feixe de músculo liso ao redor dos vasos, antígulo cremáceo interno. Ninguém vai ficar identificando feixe de músculo liso ao redor dos vasos. Chamava músculo cremáceo interno. Camada visceral da túnica vaginal. Isso aqui é unânime, por todos os autores, são estruturas do funículo. Alguns autores também incluem a camada parietal da túnica vaginal, os músculos cremástero externo e vasos e nervo genitofemoral, que vocês não viram ainda. A camada parietal da túnica vaginal e o músculo cremástero externo nós vimos amplamente aí nas peças, né? Artérias eu não vou mostrar aqui não. Artérias vou só mostrar essa ilustração e nós vamos para a peça. Artéria, o senhor já tem que saber. Ramos da pudenda interna, que vão dar ramos aqui para o bulbo profundo do pênis, e a artéria de localização superficial, que é bem identificável, é a dorsal do pênis. Aqui está mostrando num cão, mas nós podemos ver isso em qualquer espécie. Ok? Então vamos olhar aqui, para finalizar, as glândulas, essas artérias aqui, aonde veremos isso. Aqui é uma peça boa, aqui é uma peça boa. Então olhem aqui, nós estamos, a primeira coisa que o aluno tem que acostumar a procurar as coisas. Então olhem aqui, a gente vai procurar a artéria, mas eu quero achar aqui o canal inguinal. Por que eu quero achar o canal inguinal? Porque a artéria testicular tem que passar pelo canal inguinal e chegar aqui no testículo, né? Então, e da onde que vem essa artéria testicular? Ela vem, com licença aqui, eu estou na aorta descendente, porção abdominal, estou vendo aqui a artéria testicular. Por que eu estou mostrando do outro lado? Que aqui a parede está preservada. Essa artéria testicular, ramo direto da aorta, chega até o testículo e já vimos as suas impressões no parênquima e na túnica albugínea. Muito bem. Acabou a irrigação de testículo, sim. E a drenagem venosa? É a veia testicular que vai desembocar na veia cava caudal. Bom, e agora? Quem que vai irrigar aqui glândulas sexuais acessórias, né? Uretra, pênis? Qual que é essa pergunta? Aqui, ó. Essa resposta começa aqui. Eu tenho a aorta descendente, porção abdominal, dá os seus ramos terminais. Líquen externo e líquen interno.
A hora que eu chego na ilíaca interna, eu tenho que ficar esperto. Ilíaca interna vai dar aqui essa artéria que chama umbilical. Não está preservado aqui, mas dessa artéria umbilical vai sair uma artéria pequenininha para o ducto deferente. E depois ela vai terminar aqui, dando vesicais. E cadê a artéria ilíaca interna? Vamos continuar. Estou vendo a artéria ilíaca interna. Vai dando ramos lá para a parede, dando ramos. Olha aqui. De repente eu vejo claramente um ramo que está vindo aqui em direção à uretra e às glândulas genitais acessórias. Artéria, podemos chamá-la de prostática, mas na verdade ela vai dar ramos para... Vamos resumir assim, para as glândulas sexuais acessórias e uretra, parte da uretra. E, lindamente aqui, eu estou vendo aqui a ilíaca interna dando os seus ramos terminais. Um dos seus ramos terminais é a pudenda interna, que é um macho. O destino principal aqui vai ser o pênis. Nós não vamos dissecar de localização profunda, mas daquela ilustração nós vimos que a artéria de superficial aqui é a artéria dorsal do pênis. Vai estar acompanhada por uma veia, né? E também por um nervo pudendo. Depois nós vamos ver a origem. Então, é importantíssimo saber a irrigação de todas as partes. E no que diz respeito ao testículo, não pode esquecer que aquele enovelamento da veia testicular ao redor da artéria testicular, formando aquele plexo pampiniforme, é um dos importantes mecanismos de termorregulação testicular. Esse assunto tem que estar sedimentado para vocês. E vamos passar para cá, quando você fala em aparelho urogenital, já identificamos a bexiga inúmeras vezes, né? Aqui está a bexiga. E agora vamos apresentar, essa aqui é uma cavidade onde as vísceras estão preservadas. Aqui está fígado, aqui está rim. Esse aqui é o rim direito. Também já falamos isso inúmeras vezes, que o rim direito, estamos num pequeno ruminante, gente. Os rins parecem grãos de feijão, né? E o rim direito é ruminante. Ruminante, você fica esperto. O que ruminante tem? Por que eu estou vendo o rim direito e o rim esquerdo aqui? O rim esquerdo deveria estar do lado esquerdo. Por que o rim esquerdo não está do lado esquerdo? Porque este animal tem rumen. E o rumen desloca o rim, que estava posicionado do lado esquerdo, para o lado direito. Então, isso já considero que está sabido, né? O rim está aqui, o rim, fazendo a relação com o processo caudado do fígado, é irrigado, ricamente irrigado. Você tem uma artéria renal que vai trazer sangue, irriga todo o rim. Nesse processo de filtração do sangue é que vai se formar a urina, é um processo complicado. E o sangue venoso vai retornar aqui para a veia cava caudal. Depois dessas inúmeras filtrações que os senhores vão estudar lá nos slides e na histologia e na fisiologia, forma-se a urina. Quando forma-se a urina, para onde que a urina vai? Como que ela vai? Ela vai para a vesícula urinária. Como que ela vai? Por esse ducto aqui, que se chama ureter. Naturalmente, se eu estou no rim direito, esse é o ureter direito. Aqui é o rim esquerdo, o ureter esquerdo está aqui. Aonde que vai terminar esses ureteres? Na face dorsal da bexiga. Não tem segredo. O que é bexiga? O que é vesícula urinária? Que mudou o nome, né? A vesícula urinária é meramente um reservatório. Quando você fala meramente, parece que a gente está desprezando, né, a função. Mas é a presença da vesícula urinária que permite que a micção não seja um ato frequente. A micção acontece em determinados momentos, né? E como que essa urina, isso aqui é um macho, né? Como que a urina vai chegar, vai ser expelida aqui pelo ósseo uretral externo? Depois da bexiga aqui já é a uretra. Então, internamente vai ter um ósseo uretral interno. No momento da micção, é a urina que vai entrar aqui na uretra pélvica e vai se exteriorizar. Exteriorizar aonde? Talvez seja melhor mostrar nessa peça aqui. Estamos falando, vamos organizar aqui.
Os rins aqui estão preservados com as suas respectivas artérias renais. Vamos aqui o ureter deste lado. A urina já está aqui na bexiga, né? Então, internamente aqui vai ter um ósteo uretral interno. E aí, a urina cai aqui na uretra pélvica. Estamos no macho. Da uretra pélvica vai ter que passar aqui pela uretra que está no interior do pênis. E como que a urina vai sair? Pelo ósteo uretral externo. Agora é o momento da eliminação da urina. Já vimos como que é no momento da eliminação do ejaculado. Isso é macho. E como que é a uretra feminina, né? A uretra feminina, vamos voltar aqui. Você já conhece essa peça do genital feminino. Aqui está a bexiga urinária. Aqui os uretérios seccionados, desembocando ali na face dorsal da bexiga. Né? E bexiga vai ter isso, né, gente? Essa parte aqui chama colo, isso aqui é o corpo, isso aqui é o ápice. Vai estar solta aqui? Não. Vai ter pregas laterais, prega mediana. O que que é isso aqui? Isso aqui é a uretra feminina, tá? Aonde que vai desembocar a uretra feminina? Se eu seccionar aqui, ósteo uretral interno. Agora eu vou abrir, fêmea, gente, estou abrindo aqui, vagina. Nós já conhecemos essa peça. Bem a nível, esse ósteo que está desembocando aqui, onde eu botei a pinça, é a desembocadura da uretra. Então, este aqui é o ósteo uretral externo. Isso nós já vimos. A partir daqui é vestíbulo da vagina, tá? Essa parte aqui é comum, né? Aos dois tractos, aos dois sistemas. Posição de bexiga. Onde que está a bexiga? Como é que ela está presa? Onde que ela está a bexiga? Olha aqui. Parte está na cavidade pélvica, parte avança para a cavidade abdominal. Quanto mais repleta, cheia de urina, ela vai avançar para a cavidade. Como que essa vesícula urinária está presa? Tem dois ligamentos laterais, estou vendo um aqui, do outro lado, e um ligamento mediano aqui. Laterais, ligamentos laterais. Essa peça aqui está maravilhosa para entender, né? Que essa artéria umbilical, isso é um macho, deu a artéria do ducto deferente, que é muito pequenininha, e a artéria umbilical continuou aqui, ó, está um espetáculo, dando tá vendo que tem várias artériazinhas onde o corante está, chegou até aqui? Essas são as artérias vesicais craniais. Artérias vesicais craniais. No trajeto aqui no ligamento lateral da bexiga. Isso aqui é o ligamento redondo da bexiga. Da onde saiu esse ligamento redondo da bexiga? O que que é isso? É a artéria umbilical que perdeu a luz, terminando nesse cordãozinho fibroso. No feto, circulação fetal. Lá no feto, vocês devem ter estudado o cordão umbilical, tem duas artérias umbilicais e uma veia umbilical. No adulto, as duas artérias umbilicais se transformam no ligamento redondo da bexiga. Isso é da embriologia. Na anatomia, tem que saber o que eu estou vendo no adulto. Os rins, se você olhar o formato de rins, só para uma panorâmica aqui, isso são rins de pequenos ruminantes. É ovelha, podia ser uma cabra. Isso aqui, rins lobulados, superfície lobulada. Bateu o olho dos animais domésticos, quem tem rim lobulado é o bovino, não há a menor dúvida. Estes rins aqui, ó, grãos de feijão, achatados, é suíno. Bateu o olho, tem que saber, é suíno. Bateu o olho, tem que saber, é uma frase ótima, né? Aí você chega aqui, você já conhece essa peça. Isso é uma peça de uma égua. Olha aqui, rim direito, rim esquerdo, olha os ureteres aqui, está arrebentado aqui, mas está levando a urina para a vesícula urinária. Isso aqui é a uretra. Depois desembocava aqui dentro, isso já não é mais novidade, né? Foi aberto no lugar errado aqui. O assunto é rim. Que negócio é esse aqui? Que rim de que espécie é isso? Qual é a espécie animal? Aí o aluno olha, é a hora do romantismo. Se eu tenho um rim num formato de coração, ou copas do baralho, é um rim direito.
de equino, não há dúvida. Este outro aqui, que não parece, vamos olhar em posição anatômica aqui, que fica bem mais didático, olha aqui, ó. Este é o rim direito, este é o rim esquerdo. Formato de coração, copas de baralho, faz relação aqui, fígado, processo caudal está aqui. Rim direito, rim esquerdo, ninguém pode esquecer isso. Em todas as nossas espécies de animais domésticos, com exceção do suíno, o rim direito faz relação com o processo caudado do fígado. Quando eu pego, do ponto de vista macroscópico, né, esses aqui são de animais diferentes, formatos são de animais diferentes, tamanhos diferentes, mas o formato é similar, é formato de coração, é rim direito, de equino. Quem esquecer disso lá na necrópsia vai ter que acertar de conta com muitas pessoas, né? O que chega nessa região aqui? Como que é um rim? Além do formato, posição, que vocês vão fazer um quadro sobre isso, tem uma cápsula fibrosa envolvendo, né? Depois tem o peritônio. O que chega aqui? Nós já vimos nas peças em posição anatômica. Olha, tem que chegar uma artéria para irrigar. Aqui está a artéria renal. Bom, terá que ter também, o que mais que nós temos que ter aqui? Se tem uma artéria para irrigar, tem que ter uma veia para drenar o sangue, né? Olha aqui, vamos olhar aqui em posição, que espetáculo que está aqui. A artéria renal está chegando aqui, o sangue vai ser drenado pela veia, fizeram uma cirurgia na veia aqui, e aqui eu tenho o ducto deferente. Então você tem que ter clareza disso. Será que é importante saber que tem uma artéria, que tem uma veia? Óbvio que é importante. Esse é equino, né? Vamos olhar aqui no equino e eu vou pegar uma peça que eu considero, mas eu quero voltar para lá, né? Mas vamos olhar aqui. Essa é uma preparação especial em que a artéria foi injetada com um corante vermelho, a veia em azul, e o que está em branco aqui são as vias urinárias. Então, trocando em palavras mais simples, em vermelho está a artéria renal e suas inúmeras ramificações, em azul está a veia renal drenando, e aqui está o ureter, por aqui já vai sair a urina. Vamos olhar pelas duas faces. Aqui você tem uma ideia das inúmeras ramificações. O que vai acontecer aí no rim? Vocês vão ver no DICE o volume de sangue que passa por cada rim, filtra e sai aqui, prontinha a urina aqui. Então, como é que eu vou estudar isso? Eu rezo para que os senhores já tenham estudado isso lá na histologia. Quando nós abrimos um rim, vamos começar aqui pelo de bovino, o que eu vejo no bovino, né? No suíno também é similar ao nosso rim também. Eu vejo aqui, externamente aqui é cortical, aqui é medular. Observem aqui, aonde que eu estou aqui? Eu estou aqui no ápice dessa papila aqui, vai ter vários ductozinhos coletores que já vai estar desembocando a urina. É um rim multipiramidal, eu vejo várias pirâmides. É similar ao nosso rim, ao rim de suíno. Agora, o processo de filtração, aquelas partes histológicas, é similar. Agora, se tem as pirâmides individualizadas ou se elas fusionaram, vai depender da espécie. Então, aqui no bovino está totalmente individualizado. Se eu pegar uma peça de pequeno ruminante, olha ali. Claro que eu continuo vendo que aqui é cortical, aqui é medular. Eu sei que a urina vai ter que vir para cá, né? Aqui é o seguinte, no bovino, cada ápice dessa aqui vai ter vários ductos coletores. Aí vão ter cálices renais maiores, tal, menores, maiores, que unem e vão formar o ureter. Nem tem a tal da pelve renal. Isso não é o mais importante. O mais importante é vocês entenderem aqui que num pequeno ruminante, num cão, as pirâmides se fusionam. Então, o ápice aqui de todas as pirâmides vai formar uma crista renal ou papila renal comum. A formação da urina é similar. Aí vai chegar nessa origem dilatada do ureter, que é a pelve renal. Se você olhar aqui nessa peça de equino,
aqui você já está no ureter. Um pouquinho antes, lá na parte dilatada, é a pelvis renal. Quem não tem pelve renal é só o bovino, mas os cálices renais maiores se unirão o ureter. Não é para estressar com isso. Eu quero que vocês fixem essa imagem. No ruminante, várias pirâmides. No bovino, várias pirâmides, permanece isolada. No pequeno ruminante, as pirâmides fusionam, formando aqui uma papila renal comum ou crista renal. E no equino, observem, também há uma certa fusão das pirâmides. Aqui tem umas partes arrebentadas, mas fusionam. E isso que eu estou vendo aqui, eu estou a nível da pelve renal. A hora que eu boto a pinça lá, olha lá, eu já estou saindo aqui no ureter. A pelve renal nada mais é do que a origem dilatada do ureter. Tem mais uns detalhes aqui, uns recessos que os senhores vão estudar sozinhos, ok? Então, se você abrir um rim, para identificar o rim, superfície globulada, bovino, tem multipiramidal, e qual o detalhe? Não tem pelve renal, mas essa urina vai ser pega aqui por cálices renais menores, depois maiores, para formar o ureter. Pequeno ruminante, cão, um aspecto é esse aqui. As papilas, as pirâmides se fusionam, e aqui aonde eu estou passando a pinça aqui, ó, vai estar inúmeros ductos coletores jogando a urina aí. É a crista renal, ou papila renal comum. Este animal vai ter uma pelve renal e um ureter. Aqui é o melhor exemplo para vocês verem. A tal da pelve renal, origem dilatada do ureter. A partir do ureter, vocês já estão doutores. Então, em linhas muito rapidamente aqui pelo urinário, os senhores terão que saber, sim, a posição dos rins. Eu vou mandar um quadro para vocês completarem. Essas diferenças entre as espécies. Resumindo, os senhores terão que estudar pelos slides. Então, estudem muito bem o reprodutor masculino e, em seguida, o urinário. Acho que nós já temos material suficiente, então era isso que nós tínhamos para falar sobre o sistema reprodutor masculino e o urinário. Agora é com os senhores, vamos estudar.